O nosso assunto agora, como eu falei agora há pouco, é a retomada dos restaurantes aqui em Maceió, não é? A gente vai completar aí na semana que vem 2 meses desse segmento aberto após fechar por vários meses por conta da pandemia. A Maria Maciel vai trazer para a gente as informações agora, inclusive para saber se o segmento já registra uma melhora, ainda está numa situação delicada, tem muitos estabelecimentos que não conseguiram reabrir. Hein, Maria? Boa noite, bem-vinda ao Cidade. Boa noite, Edson Moura. Boa noite a todos. Exatamente, os bares e restaurantes abriram no dia 25 de julho, com 50% da capacidade e depois, um mês depois, aí aumentou essa capacidade para 75%, que é o que está atualmente valendo pelo atual decreto. Agora, o que a gente percebe é que o movimento tem melhorado em alguns estabelecimentos, mas quem vai fazer um balanço para a gente da real situação é a Vega Vergetti, que é diretora executiva da Abrazel. Boa noite. Bom, como é que vocês avaliam esse período, né? Já que vamos completar aí 2 meses desses estabelecimentos abertos. Boa noite a todos. Na verdade, havia uma expectativa realmente de, na abertura, os restaurantes e bares terem de 20% a 30%, não é, comparado com antes do período da pandemia. Então, quase todos os estabelecimentos, né, do setor de alimentação fora do lar já voltaram ao funcionamento com as portas abertas. A gente tem visto que o movimento ele vem melhorando a cada semana, as pessoas estão mais confiantes, dado a todo o trabalho que a Abrazel desenvolveu junto com os empresários, informando, né, aconselhando, orientando para seguir os protocolos. Então, as pessoas estão vendo o cuidado que todo empresário está tendo e aí estão ganhando mais confiança, não é, para irem voltar a frequentar com suas famílias, né, com segurança, com tranquilidade. Então existem, né, os bares da cidade, eles já têm, não é, a frequência maior, as pessoas mais jovens, né, que estão ansiosas para sair de casa. Então esses têm já um retorno maior. Mas o nosso balanço é de que, dado a todo o tempo, não é, que ficamos fechados, estamos enfrentando o que já era esperado, não é? E acreditamos que agora é a hora realmente do retorno das pessoas, não é? Aproveito aqui para fazer um convite à população, elas voltem a frequentar o seu restaurante favorito, né, o seu bar, porque estamos prontos, com muita segurança para recebê-los. E quando é que vocês acreditam que o setor vai voltar ao seu novo normal, digamos assim? Existe todo um estudo em relação não só ao setor de alimentação fora do lar, mas que a economia de forma, né, geral, ela vai retornar, digamos, próximo ao normal a partir de 2021, talvez perto do meio do ano de 2021. Mas nós estamos bastante positivos. Maceió é uma cidade bastante atrativa. Alagoas é um estado cheio de riquezas e acreditamos que este final do ano, a nossa temporada vai ser uma temporada boa, sim, não é? Já que o estado está em destaque no país, né, por estar com uma baixa taxa de contaminação, então acreditamos que as coisas já vão começar a melhorar agora. Bom, o Edson ele tem uma pergunta. Pode fazer, Edson. Pois é, Maria, eu queria que você soubesse exatamente dela, se tem algum dado de estabelecimentos, né, de empresas, de restaurantes e bares que não conseguiram reabrir após a pandemia ou que reabriram, mas estão numa situação mais delicada. Eu tive 2 experiências, assim, eu fui até um restaurante que estava com movimento legal, apesar do distanciamento e tal, mas passei na frente de um outro que estava completamente vazio, era um restaurante muito grande. Então eu queria saber dela exatamente isso, se ela já tem um balanço daqueles restaurantes que tiveram um tipo de dificuldade e não estão conseguindo ainda essa retomada de forma segura e tranquila também no faturamento. Vega, o Edson ele pergunta o seguinte, né? Como é que vocês já têm um balanço, por exemplo, do número de estabelecimentos que conseguiram reabrir as portas? Ele até destacou 2 situações, né? Alguns que não abriram ainda e alguns que reabriram, mas estão enfrentando dificuldades aí com o movimento de clientes, né? Que balanço vocês fizeram dessas 2 situações até agora? Olha, nós falamos agora em termos de associados da Abrazel,
né? Então, hoje em Alagoas, a Abrazel tem 358 associados no estado. Então, a gente tem um pequeno número de negócios que não retornaram, né, porque realmente decidiram fechar, que foi um número pequeno de 20 estabelecimentos. E existem aqueles, como eu lhe falei, existem alguns estabelecimentos que estão tendo, até por conta do próprio público que é mais idoso ou que é mais de família, pelas limitações, né, dos decretos, esses estão tendo menos movimento. Mas a nossa perspectiva realmente é boa, como eu já falei, o movimento está a cada semana que passa melhorando. As dificuldades existem, todos sabemos, não é? Em todos os ramos. Mas o que nós estamos fazendo é orientar esses empresários. Tem alguns que, por opção, ainda não abriram, porque o público maior é o turista, então a gente sabe que não é ainda o período de turismo. Então tem alguns pontos específicos, alguns locais específicos, como esses que eu estou citando, que estes vão abrir, não é, mais próximo, digamos assim, da temporada. Certo, muito obrigada pelas informações, né? Eu acabo de conversar com a Vega Vegetti, que é diretora executiva da Abrazel. Então é uma situação delicada, realmente, como ela falou, mas que existe essa expectativa boa da retomada e que todos esses estabelecimentos possam estar a todo vapor na próxima temporada, Edson. É verdade, Maria. Torcer para que haja, né? Porque isso é importante, porque esse segmento, né, de bares, de restaurantes, movimenta bastante a economia, principalmente o nosso estado, que depende do turista, né, depende do turismo também, mas com esses bares e restaurantes, o público local também participa, também interage. E eu dei esses exemplos porque a gente passa na frente de alguns restaurantes e vê um movimento tão grande que, poxa, que legal que voltou a ter um público que tinha. Mas em outros, realmente dá uma preocupação, porque ainda não voltaram, não retomaram. Como tem essas especificidades que a Vera falou aí, a gente torce para que, no mais rápido possível, né, Maria, tudo volte com segurança, é claro, mas ao normal, mais aceitável, né? Isso, com certeza, né? Um setor que emprega muita gente, né? Existe uma cadeia por trás do setor de bares e restaurantes, né? Isso juntamente com o turismo, então ele é fundamental. E o funcionamento aí de quase de 100% desse setor vai ajudar muita gente, principalmente aí nessa cadeia que envolve o setor de bares e restaurantes.